Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando, debatendo, né, e dialogando sobre diversos aspectos aí, problemas sociais, né, problemas políticos da nossa sociedade, né, num contexto aí de crise econômica não somente no Brasil, né, conforme eu sempre falo, mas também aí no mundo inteiro. E no dia de hoje, o meu convidado aqui é o vereador Juninho, né? Ele que tem um lema aqui, né, sempre pelo social, né? Vamos conversar sobre isso, né? Ele que é vereador de Paraibuna, uma cidade muito aconchegante, muito bonita, muito legal, tem muita gente que gosta, né? Eu também, eu costumo ir lá algumas vezes para acompanhar o famoso Carna Maiden, né? Um bloco de carnaval do Iron Maiden, uma banda que eu gosto bastante. E, né? E a gente vai conversar sobre os problemas da cidade, né? As questões sociais e um pouco aí do seu mandato, né? O mandato do vereador Juninho. Então, Juninho, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você, se presente aí para o público. Guilherme, primeiramente, boa noite a todos que nos acompanham, que vão estar assistindo posteriormente esse vídeo. Falar do Juninho, né? Juninho sempre pelo social, né? Guilherme, sou natural daqui de Paraibuna mesmo, tenho 34 anos, o companheiro da Dani, meu grande amor, vereador de primeiro mandato, né? Mas foi na segunda candidatura. Primeiramente, a primeira campanha minha de vereador eu fiz por um grupo de direita. Já na segunda oportunidade de ser candidato, eu optei por um grupo de oposição, num grupo mais voltado a uma política de esquerda e se identificando mais com o ideal nosso que nós acreditamos, né? Na minha primeira candidatura aqui em Paraibuna, eu fui o 11º mais votado, por conta de legenda fiquei fora. Já nessa segunda disputa que eu participei em 2020, tive a bênção, a oportunidade de alcançar o pleito, sendo o 6º vereador mais votado, uma candidatura independente, autônoma, classista, principalmente, né? Pois fiz um trabalho sozinho. Como eu falo sozinho, né? É eu, Deus, família, sem amparo de empresários, sem amparo desses financiadores, que até alguns bateram a porta, mas eu tinha um propósito de que, quando a gente está com o lápis na mão, a gente pode escrever a nossa própria história, sem deixar que outro escreva, manche, faça algo errado. E hoje represento aqui a municipalidade, faço oposição à atual administração, observando as barbáries que ocorrem por aqui, e a gente vai conversando, vou explicando um pouquinho do que são as lutas, né? O município tem alguns pontos positivos, tem pontos de avanço, porém, como eu gosto de destacar, né? Primeiramente, sempre pelo social, sempre pelo nosso povo, para o povo e servir o povo, né? Perfeita apresentação, Juninho. Ô, Juninho, então vamos aí para a primeira pergunta. Eu gostaria que você explicasse aí melhor para a gente, na sua apresentação, esse movimento que você fez saindo de um partido, né, de direita, né, numa legenda de direita e indo para uma legenda da esquerda, né? Por que que você fez esse movimento primeiramente? Isso é uma pergunta bacana para o pessoal entender um pouco o significado, né? Quando a gente traz um lema sempre pelo social, vai muito além da bandeira de trabalho que defendemos, que brigamos, mas de formação eu sou assistente social, eu tenho pós-graduação em administração pública, hoje faço o curso de artes visuais, né? Eu até falo que é um sonho poder ser docente, poder trabalhar na educação, que é outra ferramenta de emancipação, mas como eu vou te dizer, né? Eu sou servidor público desde o ano de 2009, no qual eu passei por alguns locais da prefeitura, né? Numa até então administração, onde tínhamos um prefeito que, apesar de ser voltado um pouco mais para a direita, porém presidente de sindicato, sempre nos deu essa autonomia de escolha. Na época, então, a ex-vereadora professora Elo fez o convite para ser candidato pelo PL, né? Na época, então, PR, partido do Valdemar Costa Neto. E por conta do interior paulista, eu acredito que você deve acompanhar, né? Não pesar muito essa questão de legenda,
pronto momento, eu aceitei o convite, no qual fiz uma candidatura, andando nos bairros mais vulneráveis do município, que carecem de mais atenção, né? E aceitei o convite. Foi um desafio, pois lutávamos numa disputa até sem igualdade, pois enquanto fazíamos uma campanha com família, com as pessoas próximas, os adversários tinham equipe de cabo eleitoral, carro de som, uma luta bem desigual, mas não nos amedrontou, fomos para cima, trabalhamos por isso, e na época o prefeito, então, que hoje é o prefeito, tinha um compromisso conosco. Qual era esse compromisso? Era manter as políticas sociais que estavam em execução no município e estavam muito bem funcionando. Trabalho com famílias, jovens, trabalhos voltados à população de rua. Porém, o compromisso nosso até dessa candidatura é que permanecesse esse trabalho. Porém, houve uma metamorfose, né, uma mudança da água para o vinho aqui, no qual a administração simplesmente fez um desmonte do departamento social, onde tínhamos uma equipe formidável de técnicos, assistentes sociais, psicólogos, tínhamos um ótimo gestor, porém teve esse desmonte. Nessa mandaram, no caso por eu ter sido servidor de concurso, eles mudaram de departamento, e aí começou aquela trajetória, algo que até então sempre votei em candidatos de esquerda. Eu lembro até hoje, minha primeira eleição, eu votei para o Plínio de Arruda Sampaio, que para mim foi um dos maiores políticos da história desse país, do qual eu tenho muito orgulho de o meu primeiro voto para presidente ter sido para ele, do qual nunca me deixou de votar, sempre votei na Dilma, votei no Lula, por acreditar nas políticas sociais e por conta da nossa formação. Ser assistente social, sou formado pela Universidade do Vale do Paraíba, Univap, e nessa caminhada sempre trabalhamos em favor das políticas públicas, políticas sociais, principalmente a juventude, que hoje ela é bem marginalizada, né? Porque quando se fala em juventude, vai muito além de você dar uma bola e uma quadra, mas sim das políticas que vão incluir, criar direcionamento e, principalmente, favorecer o bem-estar delas, ô Guilherme. Perfeito, Juninho. Só que agora você não falou de qual partido que você é. Peço perdão. Hoje pertenço ao PDT, partido do qual, nas últimas eleições, foi, no segundo turno, base do Lula, né? Mas o PDT a gente acompanha um trabalho desde Ciro Gomes. Na eleição do Ciro Gomes, antes do pleito de 2022, eu fiz uma campanha aqui também de Lobo Solitário, né? No qual a gente conseguiu quase 1.000 votos para o PDT do Ciro Gomes, que foi uma reviravolta, porque imaginar uma terceira via de opção de pedir voto no município, de trabalhar, explicar o projeto dele, foi algo bem impactante na época, tanto que essa votação fez base no posterior segundo turno para o Haddad, que teve uma melhor votação no segundo turno que o primeiro por conta desses eleitores do Ciro Gomes. Mas hoje trabalho no PDT, tenho um bom relacionamento com o PSOL, principalmente da cidade de São José dos Campos. Eu tenho portas abertas com o gabinete do deputado do PT, o Emílio, e sempre fazendo esse trabalho, Guilherme, de ter parcerias voltadas principalmente com o Carlos Gianazzi, que sempre nos deu atenção, que sempre esteve disposto a ter bons olhos para o município e principalmente para o funcionalismo público, por pertencer à categoria também, é uma das nossas bandeiras. Perfeito, Juninho. Juninho, quando você fala aí de algumas barbáries no município de Paraibuna, né? Quais barbáries são essas que você está falando, né? O que você se refere exatamente? Bom, desde o meu começo de mandato, Guilherme, peguei situações aqui inadmissíveis. Um dos primeiros fatos de barbárie, quando a gente fala que a falta dos bons olhos do gestor, de pessoas tecnicamente habilitadas a ocupar cargos de responsabilidade no município, o primeiro fato aqui que repercutiu na mídia nacional foi um caso de uma denúncia que fizemos, no qual, após receber a denúncia de forma anônima, fomos no cemitério do município, onde um quarto de ferramentas estava abarrotado de saco de ossadas, principalmente de ossadas de crianças. Foi manchete na Band Vale, alguns sites da internet também fizeram a divulgação.
Foi uma luta para a gente estar brigando, tanto que até hoje, na época, foi prometido um novo ossuário para atender a população e nada até agora. Barbáries, quando a gente fala nisso, são descasos onde a gente tem um investimento, um orçamento que praticamente dobrou o valor, a gente se deparar 5, 4 horas da manhã, pessoas no relento aguardando uma vaga, seja para um pediatra, seja um clínico geral, ginecologista, que são falhas grotescas da administração do município. Quando eu falo em barbáries, Guilherme, eu gosto muito de destacar as estradas rurais, onde muitas das vezes prejudica o acesso das crianças à educação, escoamento de produção dos produtores do município, questão até mesmo de transporte de pacientes do SUS. Recentemente teve um caso de uma senhora que precisava de uma ambulância traçada, uma 4x4 para buscar ela. O município tem essa ambulância, não foi atendida, o veículo que trouxe ela foi arrastado por um trator por mais de 3 km de estradas que estavam intransitáveis. Quando a gente fala de barbárie, a gente faz as indicações, que eu falo que a indicação vai muito além de um pedido, Guilherme. A indicação do vereador é um alerta, é um momento do prefeito para pensar, por que ele está indicando ali? Caso recente aqui de final de ano, onde simplesmente veio abaixo o muro do cemitério. Muro este que, alguns meses antes, tinha feito uma indicação cobrando a atenção em caráter de urgência, mas, infelizmente, uma situação triste, onde eu vi familiares pegar os restos mortais dos parentes que estavam enterrados com a mão, Guilherme. Imagina, virada de ano, você vai lá, o caixão do seu parente foi parar no meio da rua. E são barbáries como quando a gente cobra em manutenção de escolas. Aqui teve casos já de crianças de 2, 3 anos conseguir fugir de uma escola. E para mim isso é uma barbárie, são situações que eu não tenho como compactuar, não tenho como dizer, é normal, acontece. Como que uma criança de 3 anos foge da escola? São coisas que não tem como aceitar, não tem como, eu vou dizer, é normal, vamos resolver, colocar um cadeado, ele resolve. E não é isso, Guilherme. Quando a gente fala de barbárie, são coisas que prejudicam a população. Uma criança dessa poderia ter sido na rua, ser atropelada, morrer. E aí? Quem vai reparar a mãe e o pai com a criança morta? Quando você vê o caixão do seu parente parar no meio da rua por conta de uma negligência de uma indicação, que se atendida poderia ter evitado aquilo. E são inúmeras situações, desde o descaso com o funcionalismo público. Nesse atual administrador que hoje ocupa o cargo de prefeito, Guilherme, eu observo que o número de funcionários com problemas relacionados à depressão aumentou de forma muito significativa, de ponto que tivemos um servidor público que em local de trabalho tirou a própria vida. Então são barbáries dessa que não tem como aceitar, né? Isso são coisas que a gente vive e não, como eu disse, não tem como. Recentemente, só concluindo essa fala, denunciamos no Ministério Público o superfaturamento de merenda. Até eles se ofendem quando a gente usa a palavra superfaturamento. Mas, num caso de uma licitação, onde a empresa estava vendendo o quilo da carne, que preço de mercado custa entre 22 e 25, a 57,90, onde o frango está por volta de R$10, estava vendendo 37,90, mussarela 72, 100% acima do valor de mercado, e que destacou também que ser a mesma empresa que acarretou a cassação da prefeita bolsonarista de Ubatuba. É uma coisa que agora a Polícia Federal também está envolvida no caso, também já instaurou um inquérito. E aí eu falo, são as barbáries. Se não respeita nem a merenda escolar, será que respeita o próprio povo? Ô Juninho, esse lance aí dos cemitérios, né, é algo, parece que é bem decorrente, né, principalmente em cidades pequenas. Eu lembro que, né, eu tenho minha geração de antepassado, acho que, tipo, tanto de parte de mãe, tanto de parte de pai, se encontra todo mundo em Cruzeiro, né, em Cruzeiro, cidade de São Paulo. Para quem não conhece. E lá tem um cemitério bastante antigo, inclusive meu tataravô parece que está enterrado lá. E parece que rola os mesmos problemas, né? Isso é decorrente em cidade pequena, ter cemitério que, né, dá esse tipo de coisa? Guilherme, no meu tempo de vida pública, eu falo que a política entrou na minha vida quando eu tinha 7 anos e o meu pai levou para um comício e ali foi paixão à primeira vista pela política e desde lá a gente sempre gostou de política. Lembro quando estava no 3º ano do ensino fundamental, a minha mãe foi chamada na escola, né, por conta de eu só falar de política na sala,
Chegou até a ser engraçado, né? Sabia o nome de todos os candidatos. Eu lembro, na época, o Jogiato era candidato a senador, pelo PMDB na época. E quando a gente fala em cemitério, Guilherme, eu vejo que Cruzeiro não foge muito da realidade da política da COC de Paraibuna. Na verdade, da política brasileira, onde há esse imperialismo, coronelismo, não sei até como classificar. Porque quando a gente fala do coronelismo, eu falo que eles querem fazer uma política onde eles vão fazer aquela situação, né? Eles vão cortar a sua perna, vão te dar uma bengala e falar que solucionaram o seu problema. E o que dá mais visibilidade para um prefeito? Fazer uma praça no meio do nada, onde vai chamar atenção, ou fazer uma reforma no cemitério? É algo que no capital político não é tão frutífero. Prefeito não gosta de investir em saneamento, porque fica debaixo da terra. O prefeito gosta de fazer praça, gosta de trocar frota para falar que tem um carro novo na prefeitura, gosta de fazer obras de estética. Pego, por exemplo, Paraibuna aqui, recentemente gastaram quase 40 mil comprando azulejo para fazer um brasão que sempre foi pintado, sempre foi legível, sempre foi visto. Mas investe nesse brasão que fica na parte exterior do prédio do Paço Municipal, mas não investe numa escada, num sistema de, de incêndio, na acessibilidade. Municípios como Paraibuna cobram acessibilidade do comerciante, mas a própria prefeitura não é capaz de acolher um cadeirante, por exemplo. Sim. E, Juninho, assim, aqui em São José, né, falar um pouco aí da Câmara dos Vereadores, né, aqui em São José existe a bancada de vereadores, né, próprio prefeito aqui, Anderson Faria, que a gente chama da bancada do Amém, né, tudo que o prefeito fala, eles falam amém, né, isso aqui numa cidade como São José dos Campos, que é uma cidade grande. Eu imagino que se a gente ir um pouco mais para o interior, né, isso aí demonstra com muito mais força, né, essa bancada do Almem pró prefeitura, né? Como que funciona aí no Vale, em Paraibuna? Não difere muito, Guilherme. Quando a gente fala em questão de bancadas do prefeito, como eu posso te dizer? A região nossa, eu vou falar agora até por conta do leque de amizades que eu tenho aqui na região, meus amigos em Natividade, Jambeiro, Caraguatatuba, São Sebastião. Eu tive a oportunidade, no primeiro ano de mandato, rodar as câmaras e fazer o link de amigos. Caçapava, Jacareí, propriamente em São José tem os amigos vereadores aí que sempre a gente conversa, às vezes tem demandas de lá que vem parar a nós aqui, da gente, não, conversa com o vereador de lá para ajudar. Mas essa questão da bancada é algo nítido, porque, por exemplo, na última sessão, antes do recesso que ocorreu na segunda, a gente consegue ver um pouquinho dessa divisão de águas. Ia sair um candidato único ao cargo de primeiro secretário, que havia renunciado, né? Eu achei que nada mais justo de ter um outro candidato, me candidatei, e neste momento a gente vê uma divisão. Hoje a Câmara aqui é composta por 11 vereadores, no qual eu destaco, são 11 vereadores, 7 pró-prefeito, bancada do Amém. Eu gosto até de falar que é o puxadinho do gabinete, pois votam os projetos à torta e direito, né? Porque quando a gente fala de prazos, muitas vezes são atropelados. Eles dizem amém para tudo, como aí em São José, né? Por exemplo, quando a gente quer entrar num debate, eu gosto muito de, quando há temas polêmicos, haver uma audiência pública, mesmo que não vá ninguém, mas que faça uma audiência pública, porque pelo menos dispôs de uma oportunidade da participação popular. Teve projetos polêmicos aprovados aqui no município, como Zona Azul, taxa da coleta de lixo, coisas que poderiam ser adiadas, mas de pronto já fizeram, né? No qual eu sempre me coloquei contra, por conta de que antes de ser vereador, eu sou cidadão, eu sou assalariado, eu sei o tão difícil muitas das vezes, para um idoso que vem da zona rural com o seu veículo mais antigo, ter acesso a uma Zona Azul, a quando você faz um investimento, pega a juros 2 milhões para comprar caminhão, para instalar câmera no município. Eu até, quando fui votar contra a questão desse empréstimo para
contra o empréstimo para comprar caminhões e câmeras. Eu até usei o exemplo das câmeras quando o fato que ocorreu na minha família, onde meu irmão foi assassinado, numa cidade onde tinha uma cidade que tem mais de 2.000 câmeras, nenhuma dessas câmeras do COI serviram de nada para pegar os responsáveis pelo assalto. Foi graças à câmera de um vizinho que foi detectado o veículo e conseguiram fazer o trabalho. E eu falo, cidades pequenas eu acho que é importante o investimento em câmeras, sim, mas quando a gente faz um trabalho de consciência, de unidade da comunidade, por exemplo, através de vigilâncias solidárias, vigilâncias comunitárias, poderia estar evitando gasto. E destaco ainda que quando a gente vota contra a bancada do Amém, a gente dá exemplos, porque se você olhar a portal Transparência do município de Paraibuna, vou falar do período do meu mandato. No primeiro ano sobrou 10 milhões, no outro sobrou 14 milhões, acho que sobrou 12 milhões no ano passado. São valores absurdos para uma realidade do município pequeno igual ao nosso. E aí vai emprestar dinheiro a juros sabendo que tem dinheiro em caixa. São coisas que a gente enfrenta a bancada do Amém, a gente enfrenta esse puxadinho do prefeito. Mas isso não é jogar contra, pois, apesar de ser oposição do prefeito, em nenhum momento votei contra a dotação orçamentária. Eu nunca votei em projetos que venham trazer benfeitorias à população. E aí, como eu falo, surge esse divisor de águas. Tanto que tem um colega hoje na Câmara, que é do PDT, o outro parceiro nosso é do PRTB, e temos um parceiro também aqui que faz um trabalho que sempre é parceiro em algumas pautas, que é do Republicanos. Então mostra que Paraibuna tem essa divisão sim, mas a grande parte pertence ao grupo do prefeito. Sim, ô Juninho. Juninho, uma coisa que eu achei bastante interessante aí na sua fala, né, no comecinho, voltando um pouco na nossa conversa, né, é o fato de que você não, né, topou aceitar, né, dinheiro aí de empresários, mesmo os empresários batendo aí na sua porta, né? Qual que é a importância disso? Como eu falo, né, para cada ação existe uma reação. Eu acredito. Muito se fala, na política você tem que entrar e tem que se sujeitar, você tem que dizer amém. Se você não fizer parte do conchavo, você está fora do jogo. Eu mostrei que é possível romper as amarras, eu mostrei que é possível fazer uma campanha independente, eu mostrei que é possível colocar os nossos ideais em prática. Eu entendo que vereador é para fiscalizar. Eu sou um fiscal do povo, sou funcionário do povo. Eu tenho que ser cobrado e não bajulado. E nisso é uma afronta, pois, como eu vou dizer para você, né? Grande parte tem vereadores que têm apoio, tem amparo de empresários, e isso mostra o quê? A independência, mostrar que ainda dá para fazer uma política, indiferente de ser de direita ou ser de esquerda, mas uma política independente, sem essa questão de você ficar devendo favores, depois ter que votar, por exemplo, num projeto para beneficiar X, Y. Dou até um exemplo de um projeto de lei aqui no município, que a princípio poderia ser algo não tão relevante, mas que mostrou um pouquinho da questão do discernimento na hora do voto. Veio uma instituição bancária para o município, no qual ela foi se instalar num prédio, do qual esse prédio não atendia às normas do Código de Postura do Estado. Eu fui, peraí, o que é o Código de Postura do Estado? Porque eu falo que o vereador não sabe de tudo. Quando chega a peça na mão, quando chega a propositura, você vai correr atrás de entender um pouquinho, procurar pessoas da área para entender. Vi que, no caso em questão, estavam alterando a lei municipal para, de certa forma, contemplar e permitir a instalação dessa instituição bancária, mas aí eu coloco dois pesos. Primeiro, como que uma lei municipal pode superar uma lei estadual, sendo que somos uma hierarquia de respeitar cada um no seu quadrado, né? Como que uma lei, por exemplo, municipal poderia interferir, ultrapassar uma lei federal? Entendo que a nossa Constituição não permite isso. E segundo ponto, né? Quando você vai numa lei que vai beneficiar uma instituição dessa bancária, que fez um lobby para estar conseguindo isso, né? Prova disso, se você entrar hoje no site da prefeitura, tem eventos lá subsidiados por essa instituição bancária. Eu me coloco no lugar daquele empresário que muitas vezes queria abrir um bar, uma mercearia, abrir uma adega, abrir uma papelaria, e não pôde por conta do estabelecimento,
teve que fazer adaptações, teve que fazer, às vezes, até derrubar o ponto, fazer o outro para poder empreender. A gente vê essa desigualdade, vê isso, de certa forma, valorizando aquela pessoa, o rico, e a pessoa mais humilde, o trabalhador, fica ali às margens, né? E observando isso, meu voto foi o único com voto contrário. Algumas pessoas até falam, você não é a favor de avanços para o município? Falei, sou, quando é na área do social, da saúde, estrada, agência bancária, é algo que eu vejo que só ganha o dono do banco. A população, mas é uma cooperativa, mas peraí, para ele estar voltando alguma coisa à área social, quer dizer que o lucro dele está bom, né? Senão, quem vai sair fazendo benevolência numa sociedade capitalista, onde só pensam em lucro, só pensam em dinheiro, só pensam no próprio umbigo, né, Guilherme? Pois é, concordo, né? Isso é fato. E Juninho, vamos sair um pouco de Paraibuna, né? Eu queria ver como que você pensa aí, está pensando, refletindo a política nacional como um todo. Afinal, né? Tudo está interligado uma coisa com a outra, né? E Juninho, primeiramente, como que você enxerga, uma pergunta mais ampla, a conjuntura política do país, né, atualmente? Guilherme, eu sou suspeito de falar, pois em período eleitoral aqui em Paraibuna das últimas eleições, no caso para presidente, né, dos 11 vereadores, o único que teve a coragem de usar um boné vermelho, uma camisa vermelha e ir em favor do povo, em favor das políticas públicas, foi o vereador Juninho, sempre pelo social, né? Não poderia ir contra os meus ideais, né? Mas falar um pouquinho desses 6 meses, né, de governo Lula, falar um pouquinho de 6 meses do que está acontecendo no país, eu acho que muito além da questão financeira, onde a gente vê uma redução nos combustíveis, no gás de cozinha, no alimento, principalmente nas proteínas, né, falar das carnes, eu entendo que hoje o governo do Lula, falo do Lula por respeito e admiração, né, mas eu falo que hoje o Brasil estava com as portas fechadas, o castelo do Brasil estava com aquela, como é que fala, aquela ponte que desce, né, trancada a 7 chaves. Lula abriu, o Lula voltou a mostrar ao Brasil que é um país de mediação, um país que sabe escutar, mas também sabe falar quando necessário. Prova disso, aquele último evento que foi realizado lá na França, né, pelo Coldplay, no qual ele teve a honra de fechar o evento, falando da importância da natureza, falando da importância da reparação dos países ricos aos países pobres que foram saqueados por essas nações e causando hoje grande parte do impacto ambiental que a gente tem. Sabemos que o efeito El Niño tá de novo às nossas portas, sabendo que a gente vai enfrentar muita chuva ano que vem, que, como dizia as músicas do nosso Nordeste, né? Se a chuva venha, mas vem de mansinho. Mas a gente tem que trabalhar também com a expectativa de chuvas que podem trazer inúmeros danos. Já aconteceu no começo do ano em São Sebastião. Mas, voltando ao foco da pergunta, o Lula, eu vejo que ele abre as portas do país, ele abre a possibilidade de dialogar, de conversar, em meio a tantos problemas mundiais, como até o próprio conflito entre Ucrânia e Rússia. O Brasil volta novamente ao protagonismo por parte desse diálogo, dessa cordialidade, onde era mais fácil a gente ver um presidente igual que passou pelo país querer se meter na guerra, fazer alguma coisa, não. O Lula vai lá para tentar propor soluções de um acordo de paz, no qual ambas as partes não percam. Pois eu entendo que quando a gente faz um acordo de paz, se um perde e o outro ganha, não é um acordo de paz. É um acordo de vitória e derrota. E o Lula foi muito cirúrgico nessa fala dele, na entrevista, falando a respeito do conflito. E eu creio que através de toda essa articulação, através desse diálogo que ele tem em favor, principalmente aqui do nosso Mercosul, o Brasil tende a crescer muito. Sabemos que o Lula assume um país com problemas gigantescos, seja na parte do Ministério da Fazenda, seja no Ministério do Trabalho, onde o nosso amigo o Marinho está lá à frente,
para novamente tentar solucionar problemas relacionados à previdência social. A gente sabe das dificuldades que é o nosso país hoje, onde eu entendo a importância de um vice-presidente como Geraldo Alckmin articulando isso para ajudar, como posso até dizer que a gente está tendo 2 presidentes, seja um administrativo, que está sendo realizado pelo Geraldo Alckmin, e a questão do Lula fazendo esse trabalho também de diálogo, de conversa, e eu entendo que o Brasil tende a crescer muito. É lógico, a gente sabe que também o governo não é perfeito, a gente sabe que o triste episódio do dia 8 de janeiro, eu entendo que faltou um pouco de pulso por parte de alguns nomes que tinham serviços delegados pelo Lula. Você pega, por exemplo, eu falei até numa roda de amigos petistas que se eu sou presidente, o Mussi era convidado a se retirar do governo, por conta de tudo aquela tragédia que aconteceu. Mas, como eu falo, nenhum governo é perfeito, nenhum governo é 100%. Mas o atual presidente abriu as portas para o diálogo, abriu as portas para a gente poder respirar. Até falo que o Brasil hoje era como uma casa toda fechada, a gente dentro daquele bafo, o Lula abriu a porta, a gente conseguiu respirar, sentiu o ar entrar no pulmão. E, Juninho, pegando aí no contexto de Paraibuna, né? Como que é lidar, né? Enfrentar, combater essa extrema direita, né? Que está presente na política nacional, né? Se aqui em São José, né, o Bolsonaro ganhou do Lula nessas últimas eleições, imagino que indo para o interior, né, a diferença de votos entre o Lula e Bolsonaro, né, aumenta a favor do Bolsonaro, né? E como que é enfrentar o bolsonarismo aí na cidade? Guilherme, nesse tempo que eu tenho de política, de aprendizado, a gente vai aprendendo, né? Eu falo que é amadurecimento, é aprendizado e observar o passo de cada vez. Eu até, falo que Paraibuna surpreendeu muito nas últimas eleições. No primeiro turno, a diferença de votos do Lula pro Bolsonaro foi coisa mínima de 300 votos. Para uma cidade onde a gente viu uma carreata bolsonarista que fechou a cidade de ponta a ponta, 300 votos de diferença, mostrou que o povo da zona rural está atento na política e quer mudança, mostrou que a juventude estava unida, está participativa, está somando e vindo ter interesse pela política. Como eu falo, existe esse fanatismo, existe ainda a questão disso que ficou para trás. Grande parte dos meus amigos são adeptos dessa política, mas eu falo, quando estamos na política, nós temos 2 opções: ir na afronta do radicalismo ou tentar usar da resiliência em nosso favor e ter um diálogo mais estreito, um respeito. Tanto que muitas pessoas que votam no Bolsonaro gostam do nosso mandato, apoiam o nosso mandato, observando que sabem repartir, separar essa parte da questão da política nacional com a política municipal. Mas, como eu destaco, né, sempre fiz uma política respeitosa, nunca desmerecendo outro candidato. É lógico, sempre surgem os bolsominions que não dá para aceitar, que você tem que dar umas aulas, seja de história, de geografia, de economia, mas com todo respeito. Teve uma sessão recente aí onde um senhor daqueles que filma assim, ó, com a cabeça erguida, com o celular para baixo, que é o padrão bolsonarista, chegou me ofender no final de sessão. Vereador, você não vai falar da merenda escolar que tá cara? Eu falei, doutor, com todo respeito, mas R$ 57,90 de uma carne moída que custa 25 é normal pro senhor? R$ 37,90 de uma carne que custa R$10 pro senhor é normal? Eu acho que o senhor cabe uma reflexão. O Lula quer comprar um novo Boeing. Eu falei, veja o discurso dele no final do show lá que vai ser realizado pelo Coldplay e depois conversamos, porque eu acho que o senhor está pensando no Boeing, mas está ficando submisso às coisas que acontecem de errado. Então, não tem como você falar que é honesto, querer questionar uma aquisição de um novo avião do presidente, sendo que negligencia o superfaturamento das merendas escolares no próprio município, dizendo amém por entender que o futuro candidato vai ser do partido Bolsonaro. Então tem que ser bem resiliente, saber falar. A gente sabe que hoje em dia
até por questão de integridade, de segurança, a gente não pode sair xingando o bolsonarista, né? Porque vai que saca uma arma que dá uns tiros na gente, acontece como aconteceu em vários estados aí, então a gente tem que ficar atento até em situações como essa, Guilherme. Juninho, como é, então, né, voltando um pouco para Paraibuna, né, fazer campanha, né, no Paraibuna sem ter esse recurso, né, com o capital privado, né? Como é entrar na política sem entrar no jogo do sistema, digamos assim? Então, Guilherme, falar que é fácil, eu seria um hipócrita, seria da bancada do Amém, mas é difícil, porque quando a gente fala de subsídio para um mandato, eu falo, o vereador ele tem o subsídio dele da Câmara? Tem, mas você pega, por exemplo, vamos lá, eu sou servidor público, eu eu pego o transporte para o serviço às 6h20 e 4h30. Utilizo muitas das vezes o horário do meu almoço para atender as pessoas via WhatsApp, ligando, chegando em casa, muitas das vezes tem que se desdobrar. Final de semana, que poderia ser um descanso, a gente acaba saindo fazendo visitas, ajudando as pessoas, às vezes num simples acesso de uma conversa. O povo é carente de uma conversa, de um diálogo, de uma orientação. É difícil, porque quando tem um amparo, tem estrutura, por exemplo, aqui em Paraibuna, muitas das vezes eu tenho que usar o carro particular para fazer o trabalho de vereador. Tô chorando aqui, isso não, eu acho que se eu abracei, eu tenho meus propósitos, eu tenho que executar. Quando a gente tem que fazer uma sessão de Câmara, eu entendo que o vereador em cidades como Paraibuna trabalha 2 vezes no mês. Eu fico a cada 15 dias eu vou trabalhar. Imagina, eu tenho que mostrar resultado, eu tenho que mostrar demandas, eu tenho que mostrar que eu estou atento na minha cidade. Chego lá na sessão, não leva uma propositura, tanto que muitas vezes eu sou criticado, o vereador faz moção. A pessoa quer questionar uma moção de congratulações e aplausos para um servidor que trabalhou 30 anos na prefeitura e que é aposentado hoje. Mas não olha lá que a gente apresentou 8 requerimentos cobrando informação de todos os departamentos da prefeitura, não vê ali que a gente está apresentando 10, 15 indicações para tentar trazer um pouquinho de benfeitoria para o município. Sabe que a gente se dedica ao estudo de uma pauta, se dedica ao estudo de um projeto, de uma propositura, e isso é difícil, Guilherme. Vereador ganha bem. Eu entendo que os vereadores têm que ter estrutura de trabalho, eu acho que todo servidor tem que ganhar bem, porque o agente político, que é o vereador, ele tem que se dedicar e tem que trabalhar e mostrar resultado. Hoje, se você me perguntar, Juninho, quantas proposituras você tem em 2 anos e meio de mandato? E eu posso falar tranquilamente para você que indicações ultrapassaram as 600, eu posso falar que requerimentos ultrapassaram facilmente 300 requerimentos, moções, eu falo que moção é um modo de a gente parabenizar, de fazer uma solidariedade até com pautas relacionadas a Estado do Brasil, né? Que não gera custo, porque quando eu me dedico ali, mostra que eu, além do meu trabalho, eu consigo sobrar um tempinho ali para homenagear, para prestar uma condolência. Quando a gente faz projetos de lei, a gente faz voltados a públicos exclusivos, por exemplo, um projeto de lei de nossa autoria aqui, que hoje é colocado em prática, é a transparência na fila da creche. E é trabalho do vereador. Eu entendo que é importante para uma mãe, quando está aguardando uma vaga na creche, poder acompanhar a sua vez chegar. E são bandeiras voltadas ao autismo, que é uma bandeira que eu abraço de coração. E como eu falo, é dedicação, e nesse meio tempo a gente tem que ter o gingado ainda, de não ter a questão do conchavo com o empresário, não ter que ter a obrigatoriedade de seguir os lobbies que apresentam na Câmara. É uma luta que eu falo que é difícil, é uma luta até que eu falo que é visionária no meio político. E sei que aqui na região também tem vereadores que atuam do meu modo de trabalho, que gostam da vereança com o propósito de seguir, de tentar ter uma sociedade melhor. Como eu falo, falam que é utopia, mas eu gosto de dizer que toda a realidade, antes de ser alcançada, ela é sonhada, né? E a gente sonha Paraibuna para todos, a gente sonha Paraibuna boa para o servidor, para o morador da zona rural, o produtor rural, o turista. É mais ou menos isso, Guilherme. Maravilha, Juninho. E Juninho, né, conforme eu falei aí no começo da minha entrevista, né,
Paraibuna é conhecido aí, né, bastante pela questão cultural, né? Os blocos de carnavais, né, que existem aí no começo do ano, né? Como que vocês, né, lidam com essa parte da cultura e qual que é a importância disso? A cultural é algo importantíssimo. Recentemente estive conversando com o historiador do município sobre a proposta de um projeto de lei que visa o quê? Identificar, amparar principalmente monumentos do município, casarões, porque a gente sabe que a realidade de um casarão, que mesmo sendo da época do Café de Paraibuna, é diferente de um casarão lá de, como é que fala? Daquelas cidades mineiras lá que tem muito voltado à questão da tradição, do coronelismo. A gente sabe dessas dificuldades, né? Mas é um projeto que a gente até se dispôs a ouvir, a ler, entender, né? Mas eu entendo também que a questão do fomento cultural vai muito além, por exemplo, o município está dispondo de oficinas para aula de balé, aula de dança. A gente sabe que isso é importante, mas a gente tem que resgatar principalmente nomes do município. Tem a questão do Moçambique, da Congada, a questão das festas de bairro que fazem parte da cultura. Final de semana eu estive no bairro do Lajeado, onde ao entorno da capela é feito o tradicional almoço, é feita a missa, é feita a bênção, que a gente vê a questão de folia de reis, que é algo importantíssimo também na cultura do interior do Brasil, e Paraibuna também não é diferente. Eu vejo culturas relacionadas à parte, como eu vou dizer para você, voltada na parte gastronômica, que a gente pode falar de uma pamonha, pode falar de uma farofa de inçá, a gente pode falar das bebidas, dos alambiques, né, que são uma tradição no município, são exportadas para os 4 cantos do Brasil, mas em destaque eu exalto a questão da bananinha paraibuna, não só a tradicional, mas eu quero falar também da bananinha caipira, que também é uma ramificação do doce. Hoje até o empresário responsável lá, que antes de ser empresário é meu amigo, antes de ter a fábrica já tinha convivência, e até recentemente a gente homenageou ele por conta do empreendimento, por conta do projeto que ele tem, né? Mas é um empresário que, como eu falo, a gente tem amizade com esse empreendedor da bananinha caipira, que é o Laudir Magalhães, conhecido como Didi, mas é uma pessoa que a gente tem amizade, tem um vínculo e reconhecimento do protagonismo dele na cultura gastronômica, através da produção desse doce, que está mandando para o Brasil inteiro. Então você pode se deparar, às vezes, em São Paulo com bananinha caipira. Se você olhar lá, nossa, é de Paraibuna também. Então, são derivados do doce de banana que são exportados Brasil afora. E cabe destacar uma curiosidade até, Guilherme, que Paraibuna ainda... Eu falo que eu acho que tem alguns projetos para fazer a produção da banana aqui, mas ainda não. A banana vem ali quase com a divisa com a Bahia para cá, para ser produzido o doce em Paraibuna. Não somos produtores de banana ainda, por conta, eu acredito, da geografia, da questão do clima aqui do município, mas é uma curiosidade que as pessoas às vezes acham: nossa, Paraibuna deve ter um monte de plantação de banana. Não tem um monte de plantação de banana. Essas bananas são importadas, se tornando doce na nossa cidade, tornando vida, né? E aí a gente esparrama elas para o Brasil e adjacências. Mas, como eu falo, a cultura gastronômica, a cultura hoje que está crescendo muito de esporte de aventura. Recentemente eu vi um projeto muito legal onde o empreendedor ele busca as pessoas no centro com seu Jeep, leva, faz um rapel no Morro do Remédio, que é outro ponto turístico de Paraibuna. A gente vê a questão do turismo religioso, que apesar de que a gente viver num século onde a gente vê que as religiões estão se ramificando muito e perdendo até a questão daquela rigidez, daquela pedra sólida que é a igreja, né? A gente vê que tem pessoas que, como eu falei, das festas de bairro, são atrativos religiosos da cultura do catolicismo. Como eu falo, são várias capelas, município afora, né, onde fazem essa festividade que trata da cultura, né, do nosso turismo religioso. E como eu falo, é turismo religioso, gastronômico, agora o turismo também voltado, que o município se tornou instância turística, né, um difícil pleito no qual o município alcançou, atendendo algumas regras, né, mas tem que fiscalizar, policiar para permanecer nesse título, né, porque é título de instância turística. Hoje podemos ser, amanhã não podemos ser, e a gente sempre vai estar conversando, trazendo a necessidade de investimentos em turismo
para acolher principalmente não só quem vem de fora, mas valorizar o turista interno, investir naquele turista paraibunense, daquela pessoa que sai de um bairro, vai para o outro. Nossa, eu moro em Paraibuna, nunca vi. Que eu acho que o primeiro turista a ser agradado em Paraibuna tem que ser o próprio paraibunense. Juninho, você tem esse lema, né, sempre pelo social, né? E quando a gente fala do social, né, da parte social, sempre tem, né, aquele debate de que, né, que precisa primeiro olhar para as contas públicas e depois olhar para o social, né? Sendo que na verdade se gasta, né, nessas contas públicas com outras coisas, né? Em vez de gastar com o que realmente importa, né? Como que você vê essa discussão, né, Juninho? As contas públicas permitem fazer políticas sociais assim efetivas para o povo? Como eu gosto sempre de falar, o prefeito está com a caneta e o papel na mão. Infelizmente não deveria ser assim, mas o prefeito faz de acordo com o que ele tem dentro de si, que tem dentro do coração dele. O atual prefeito já foi secretário de turismo, ele tem o turismo como o xodó dele. Numa eventual possibilidade de benção de alcançar um dia o executivo, eu quero ter os bons olhos para o social. Mas quando a gente fala do social, é aquele social que tem o eixo da educação, que tem o eixo da saúde, que tem o eixo do esporte social, que tem o eixo do emprego e renda, de forma que hoje o prefeito, se ele quiser, se ele tiver o interesse de investir na área social, ele pode sim aumentar o recurso da pasta, ele pode investir no atrativo que vem atender o Departamento de Bem-Estar Social. Hoje a gente sabe que tem inúmeros programas sociais voltados a esta área que poderiam ser contemplados, o município almejar e ser contemplado para atender a população. E quando a gente fala sempre pelo social, vai muito além daquela política assistencialista. Eu trabalhei no social, eu tinha comigo um ideal que chegou uma família, primeira coisa que seu esposo trabalha com o quê? Você trabalha com o quê? Como eu falo, o nosso objetivo não era aumentar o número de cadastros, mas sim diminuir através do emprego e renda, porque quando você consegue encaminhar muitas das vezes uma pessoa para um trabalho, automaticamente ela vai ter a sua próprio sustento, ela vai conseguir caminhar com as próprias pernas, ao contrário daquela alienação de um benefício social através de uma situação incômoda e chata que foi no último governo, no governo do Bolsonaro, onde a gente viu o cartão do Bolsa Família se tornar um cartão de compra de voto. Tem casos aqui no município de Paraibuna onde a pessoa foi lá, a pessoa votou no Bolsonaro, peço até desculpa, mas infelizmente eu falo, no meio do eleitorado do Bolsonaro, grande parte são de pessoas do bem, mas tem um povo lá que também, é só por Deus, que teve que vender, se desfazer de bens para poder pagar o ressarcimento do governo, porque tinha recebido de forma errônea o benefício do governo, Guilherme. Coisas que só acontecem aqui em Paraibuna. Paraibuna tem umas coisas bem atípicas mesmo. Mas trabalhar sempre pelo social é isso. É a gente fazer o acompanhamento daquela criança, da produtividade dela dentro de uma escola, né? No teu investimento na saúde, onde a pessoa pode ser amparada pelos médicos, e muito além de ter um psicólogo sempre à disposição, ter o amparo do assistente social que faz acompanhamento do funcionalismo, porque cidade pequena, o alcoolismo é um dos piores problemas que tem dentro de uma administração pública. O funcionário faltou 2, 3 dias, o encarregado vai lá e simplesmente risca. Não, faltou 2 dias, peraí, manda um assistente social na casa, vê o que está acontecendo. Oferece tratamento, oferece ajuda. E quando você humaniza o tratamento à população, isso é nítido que isso volta, porque se você manda energia boa, a energia boa vai retornar. E por isso eu sempre bati na tecla da importância de um departamento social que tenha horário estendido, que tenha programas, sempre parceria com grupos de autoajuda. Eu falo que o grupo de autoajuda, quando bem trabalhado junto ao departamento social, você consegue se tornar algo que era um tratamento em algo prazeroso, em algo que a pessoa vai ter ansiedade para o próximo dia de uma reunião. Eu falo isso observando a minha experiência em grupo de Amor Exigente, Alcoólicos Anônimos. Então, eu entendo que o social
é o bem-estar social, e o social é o bem-estar da população. Sim, Juninho. Outra coisa que você coloca que eu achei bastante interessante para refletir, né? É quando você fala que políticas da juventude não se resume, né, a fazer quadra de esporte, né? Que é um fato, né? O que que você quer dizer com isso? Volto, quando a gente fala, né, questão que vai muito além de uma quadra, né? Aí eu já vou puxar até um eixo relacionado à questão do, da organização administrativa de uma prefeitura, quando se tem a necessidade de um implemento de uma atividade. Vamos lá. O Guilherme mora no bairro X, foi instalada uma quadra poliesportiva. Vou dar um exemplo das quadras society que o governo distribuiu recentemente. São coisas lindas. Você vê uma quadra society num pessoal que está acostumado a jogar na terra, é um oásis aquilo. Mas aí eu falo, tá bom, tem a quadra. Quando é um adolescente, é um adulto, já tem uma noção para fazer a prática esportiva de forma recreativa. E uma criança que quer aprender a jogar bola, chega lá e não tem um professor. E muitas das vezes o município conta com professores de concurso. Eu dou um exemplo aqui em Paraibuna, dos auxiliares técnicos desportivos, que são professores que têm CREF, que são habilitados a trabalhar as diversas modalidades esportivas, muitos são formados em educação física, que não tem esse apoio para executar o próprio trabalho da prefeitura. Hoje em dia a gente vê que grandes cidades querem a tal da organização social, que nada mais é que a mercantilização, a venda do esporte para um empresário que vai colocar, muitas das vezes, um estagiário para criar uma sensação de aprendizado, de uma oficina, de uma escolinha, sendo que isso, para mim, não é algo que é interessante, pois eu entendo da importância de um professor, um técnico desportivo, concursado, que seja da comunidade, que tenha o vínculo com a comunidade, porque todo profissional que trabalha com o povo, voltando um pouquinho na área social, é um elo, seja com o social, com a saúde, com a educação, com os outros departamentos, né? Porque eu defendo muito o funcionalismo, principalmente quando é relacionado ao caso do esporte, para ser pessoas que têm um vínculo com a comunidade, que têm um vínculo com aquele grupo de pessoas que está fazendo a prática esportiva, seja um esporte de iniciação. Eu defendo muito a questão do esporte de iniciação por conta de quê? É ali que a gente forma, os novos cidadãos que vão estar tocando a sociedade no futuro em diante. Então, quando a gente vê isso, é esse modo que eu vejo da importância, né? Vai muito além de uma quadra, mas sim do professor estar presente ali. Maravilha, então, Juninho. Vamos aqui para a última pergunta da nossa entrevista. O papo aqui tá bom, mas vai precisar acabar, infelizmente, né? E, Juninho, falando aí questão de social, né? Quando a gente fala aí políticas sociais, né? Existe um pensamento de direita e de extrema direita, né? Que fala que políticas sociais, logo se você está falando de políticas assistenciais, né? De assistencialismo, né? Tipo, então você tá dando peixe e não quer ensinar o cara a pescar, né? Sempre tem essa frase aí, né, que muitos falam, sendo que na verdade que o capitalismo tira a vara, né, das pessoas poderem pescar. E então eu gostaria, né, que você falasse um pouco sobre isso, né? O que é política social, né? É aquilo que a direita fala ou é algo diferente, né, do que é colocado aí pra gente? Eu sou até suspeito de falar um pouquinho pelos ideais, pelo que eu carrego comigo, Guilherme. Mas quando a gente fala em política social, vai muito além, né, do assistencialismo. Vai muito além do que o capital, né, onde o patrão que acha que quando dá uma cesta básica está fazendo política social, eu entendo da importância do quê? Novamente, voltando à questão dos elos. Não adianta nada eu falar do social sem educação, falar do social sem emprego, renda, saúde, questão de quando a gente vê muitas pessoas falando, o social distribuiu 500 cestas. Isso são
são benefícios que devem ser contemplados de forma esporádica, de forma emergencial. Não é quando você dá o alimento para uma pessoa, gente, isso não é política social. Isso aí é básico, isso é sobrevivência do ser humano, porque eu vejo às vezes falando o social de tal cidade distribuiu cestas básicas, mas aí, por que ele está distribuindo cesta básica, sendo que o social poderia fazer muito além disso, fazer um pátio, um posto de atendimento ao trabalhador, poderia fazer oficinas, poderia criar cursos para que essas pessoas pudessem caminhar com as próprias pernas. E a gente não vê. Por que não vê isso? É muito mais fácil você alienar uma pessoa, criar um cabresto de voto, dando uma coisa naquele momento, porque a pessoa, na situação difícil, vai receber aquilo para ela vai achar que está devendo um favor para a pessoa, para fulano, para cicrano, e não é bem assim, Guilherme. A gente sabe que as políticas sociais, elas são voltadas para a evolução, para a valorização do ser humano, para a valorização do homem, da mulher, do jovem, do idoso, do portador de alguma necessidade especial, que muitas das vezes tem que lutar por direitos. As políticas sociais vão, como eu vou dizer para você, tem como objetivo de ser uma escada para a pessoa evoluir, a pessoa crescer e, posteriormente, até mesmo estender a mão para aquelas pessoas que lá atrás, que estão lá atrás e que estavam na condição dela. Eu acho que quando a gente fala no social, é se colocar no lugar da pessoa, é ter empatia. Como eu falo, né? As pessoas dizem muito sobre comunismo, né? Eu até vi uma matéria no UOL que chama atenção que 46% da população acredita que o comunismo existe. E isso me preocupa muito, né? Sendo que o comunismo nunca foi colocado em prática. Mas tudo bem, né? A gente sabe dessas divergências e a pessoa tinha que entender uma coisa, que o comunismo, nós não tomamos nada de ninguém. Pelo contrário, todo mundo tem a mesma coisa, tem a mesma qualidade de vida, e qualidade de vida é bem-estar, é alimento, é trabalho, é emprego, só que isso aí afronta o capitalismo, né? Se torna uma ofensa, incomoda os parasitas, né? Mas, Guilherme, eu acho de forma sucinta, para mim, as políticas sociais são isso, as políticas sociais que eu luto são por dias melhores, pelo acesso à universidade, ao acesso à saúde de qualidade, o acesso ao mercado de trabalho, o acesso da pessoa que se aposenta e vai ter uma boa qualidade de vida, né? Eu entendo que políticas sociais vai muito além do que um cartão, uma moradia popular, mas sim do direito da pessoa falar, olhar nos olhos do semelhante e falar: eu tenho uma qualidade de vida e posso dizer que hoje eu sou feliz. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista, né? Primeiramente quero agradecer aqui, né, a participação do vereador Juninho de Paraibuna, né? Dizer que gostei aí bastante aí da nossa conversa, foi uma conversa bastante interessante, bastante legal. E passo a bola aí novamente para o Juninho fazer suas considerações finais. Guilherme, primeiramente eu agradeço a oportunidade, parabenizo pelo canal, parabenizo pela iniciativa, né? Que hoje em dia, escutar opiniões diversas, escutar a possibilidade de opiniões que muitas das vezes podem até não ser compatíveis com a dos demais, isso para mim já é vitória, porque o saber ouvir é algo fundamental do ser humano, porém, hoje em dia está em dificuldade, né? Somos reféns de redes sociais, de internet, mas aqui o bate-papo é esse. Como eu falo, né? Que uma fagulha dessa nossa conversa possa semear, colocar um coração em brasas, em chamas, pelo conhecimento, para procurar saber um pouquinho mais, o nosso trabalho está feito. Seja você me entrevistando, seja eu colaborando com a sua entrevista. E é isso, eu quero agradecer a todos que assistiram, agradecer até você que vai assistir depois essa entrevista, agradecer todo mundo que está sempre acompanhando o nosso trabalho, agradecer minha companheira, meu amor, a Dani, que está querendo jantar já nós vamos jantar, agradeço de coração mesmo a companhia, ela que sempre me apoia, se dedica do meu lado, porque eu falo, né, a política social, até o bem-estar de um casal, tem um pouquinho de política social, tem o social envolvido, né, da nossa socialização aqui, o Guilherme. E
Fica à disposição, no eventual aí, tiver outros temas, pode estar chamando para a gente conversar. Como eu falo, o que a gente não souber, a gente procura entender junto e multiplicar a informação. Deus abençoe. Muito obrigado, Guilherme. Então é isso aí, pessoal. Peço aqui, né, que quem não for inscrito se inscreva no canal Mesa de Debates, acompanhe o nosso trabalho. Também curta, compartilhe, comente os nossos vídeos. Segue a gente no Facebook, Instagram, TikTok. E também, né, quem puder colaborar aqui com o nosso Pix, 385 007 02800 CPF. E também, né, o nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. A programação ainda continua. Forte abraço e fui!